O que é inflação? Eu tenho certeza que você já fez essa pergunta. O que é inflação? E o que ela significa para mim, tá? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é inflação. Vamos lá. O que é inflação? Inflação nada mais é do que preços, o aumento de preço generalizado, né? Quando você vai no mercado e percebe que a maioria dos itens que tem no mercado, seja o arroz, seja a batata, seja o tomate, a cebola, você percebe que teve um aumento muito expressivo e isso é a inflação, tá? Não significa que, por exemplo, você vai no mercado um dia e o tomate está um valor muito diferente do que você viu a semana passada. Isso não significa que é inflação. Às vezes é problema no transporte ou na lavoura, muita chuva. Então isso não significa que seja inflação. Inflação é o aumento dos preços generalizado, tá? Você vai no setor de limpeza e você vai ver que o setor de limpeza teve um aumento. O sabão em pó, a cândida, o desinfetante. Aí você vai lá no hortifruti, você vai ver que a batata, a cebola, o tomate, tudo aumentou, o arroz, o feijão. Isso é inflação. De modo mais fácil para você entender, inflação, por exemplo, se você guardou R$1.000, engavetou R$1.000 e depois de um ano você decide usar esses R$1.000. Mas nesse período de um ano, a inflação, por exemplo, foi de 40%. Quer dizer que esses R$1.000, daqui a um ano, nesse período de um ano, se a inflação for de 40%, quer dizer que daqui a um ano os seus R$1.000 não vale mais R$1.000, vale R$600. Por quê? Porque a inflação foi de 40%. Então, todas as vezes que a inflação aumenta, reduz o nosso poder de compra, né? A gente não consegue mais comprar aquilo que a gente compraria há um ano atrás, por exemplo. Você se lembra? Eu sou de 90 e eu me lembro que minha mãe me dava R$1 para mim ir no mercado comprar pão, né? E eu conseguia comprar 20 pães com R$1. E hoje é impossível você comprar 20 pães com R$1. Então, isso é inflação, tá? A inflação diminui o poder de compra, tá? Por exemplo, vamos supor que o teu chefe, teu patrão, ele te chama na sala de reunião e fala que vai te dar um aumento. Você fica feliz, claro, todos nós ficamos felizes quando vamos ter aumento. E aí você chega lá na sala do teu chefe, do teu superior, e ele fala, eu decidi te dar um aumento de 20%. Você vai ficar feliz, vai chegar na tua casa alegre, sorridente, vai dizer para tua esposa que você teve um aumento, vai festejar, sei lá, comprar uma pizza, para festejar o momento, pelo aumento que você teve. Isso é bom, é maravilhoso, mas vamos supor que nesse mesmo período a inflação aumenta a 20%. Significa que o teu poder de compra vai ser o mesmo. Você não vai ter diferença no teu poder de compra. Porque você teve um aumento de 20%, mas a inflação aumentou 20%. Então quer dizer que o seu poder de compra não vai mudar, vai ser o mesmo. Então a inflação, ela tem que estar ligada com a economia. Então eu anotei aqui, às vezes a gente pergunta como que é que o porquê que tem um aumento, né? O que faz gerar a inflação no nosso país. O que faz gerar a inflação no nosso país? Nada mais é do que o dinheiro, primeiro ponto, e o segundo é o consumo, tá? Por que o dinheiro? Vamos supor que o governo... Por que o governo não pode colocar muito dinheiro em circulação no país? Seja
do nosso país ou de outros países. Por quê? Você já percebeu que quando você está em um bairro nobre, Zona Sul, por exemplo, você vai na Zona Sul do Rio de Janeiro, ou até aqui em São Paulo, em alguns pontos, um exemplo, um shopping center, em Iguatemi. Você vai no shopping Iguatemi, você percebe que lá algumas coisas lá são mais caras. Por quê? O poder aquisitivo dessas pessoas que frequentam esses shoppings é um pouquinho melhor do que pessoas que frequentam shoppings de classe baixa, se eu posso dizer assim. Então, há uma diferença. Por quê? A pessoa que está lá, ela percebe, ela sabe qual é o público que ela atende. Sabe que aquele público tem mais dinheiro. Então, ela acaba aumentando o preço porque ela sabe que aquele público lá tem um poder aquisitivo maior. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Zona Sul, aí você vai para o Fluminense, é totalmente diferente o valor aquisitivo das pessoas. Então, isso muda, tá? Muda. Então, por que o governo não pode injetar muito dinheiro em circulação? Porque as pessoas vão perceber que a sociedade está com um poder aquisitivo maior e, por esse motivo, eles vão aumentar os preços dos produtos e isso gera uma inflação. Então, o governo tem que controlar e não pode colocar muito dinheiro em circulação porque você acaba tirando o poder, né, aquisitivo da pessoa, porque se a inflação sobe muito, logicamente o dinheiro perde o seu valor. Então o governo tem que controlar. Então o primeiro ponto a inflação é gerada por causa do dinheiro, e o segundo ponto, a inflação é gerada por causa do consumo. Vamos supor que o país, né, a população está com muito dinheiro em circulação, foi o que eu já falei. E o que vai acontecer com muito dinheiro em circulação no país? O pessoal vai começar a comprar muito. Por exemplo, vai na agência de carro, um exemplo, e começa a comprar carro. Daqui a pouco o camarada não tem mais como atender, começa a faltar carro. E aí as pessoas que têm o consumo, a mão de obra vai ter que aumentar, né, porque o consumo não está dando conta. Na verdade, o consumo não está dando conta, e aí eles têm que aumentar a mão de obra. O camarada que vende os consumos para essa agência ou para essa fábrica de carros vai ter que aumentar os consumos e isso gera inflação. Então a inflação está ligado muito com a economia. O governo ele tem que controlar muito a economia com a inflação. Não pode a economia subir muito rápido, porque a inflação acaba subindo muito rápido. Então isso tem que ter um controle. Tem que ter um controle. Por exemplo, o dinheiro. Por que o ouro, né? Por que o ouro ele vale muito? Ele vale muito porque ele tem pouco em circulação. Então, é esse exemplo mais ou menos. E assim, a inflação ela tem que estar controlada. Tem que estar controlada porque senão a gente vê alguns países, Venezuela, né, Cuba, alguns países que a inflação foi lá em cima e o poder de compra deles foi lá embaixo. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero ter te ajudado, te esclarecido um pouquinho mais sobre isso daí. Gostaria que você compartilhasse o vídeo, deixasse o like aí, compartilhasse, se inscrevesse no canal. Toda semana eu estou postando um vídeo para passar um pouquinho mais de conhecimento, seja da B3, de investimento, ou ligado à economia, a empreendedorismo. Esse é o vídeo de hoje e até o próximo.